Era óbvio que todos os Morningstar Varlocks nesse grupo eram da Spirit Circle e da Wind Wolf Lair. Se isso fosse no passado, Gilbert e os outros dois provavelmente fariam parte dessa empresa. No entanto, atualmente, Leylin estava andando lá sozinha. Lord Leylin, deixe-me apresentá-lo. Poe e Philip puxaram Leylin para se sentar, antes de Poe iniciar a conversa. Estes são os dois mais velhos Varlocks no Spirit Circle, Lords Blair e Brum. É um prazer conhecer vocês dois, disse Leylin enquanto se curvava respeitosamente. As aparências do espírito Varlocks eram tão excêntricas que até mesmo Leylin não conseguia descobrir se aqueles dois eram irmãos. Suas cabeças de polvo tornaram muito mais difícil diferenciar entre os dois. Philip também apresentou alguns outros a Leylin. Este é o arcano mais velho do nosso Wind Wolf Lair, Lord Sibel. Ao lado dele está sua neta, Paleza. Saudações, suas graças. Era óbvio para Leylin que a conversa aqui se concentraria principalmente em torno de Sibel. Afinal, até sua neta era do status de Estrela da Manhã, mostrando que ele não era um sujeito simples. A aura de sua linhagem era tão concentrada que até mesmo Leylin sentiu medo. Apenas essa linhagem poderia produzir descendentes que também eram Estrelas da Manhã. Você é Leylin? O estudante de Gilbert? Sibel abriu os olhos lentamente, aparentemente de um longo período de descanso. Isso contrastava com Paleza, que olhava para ele de lado, o olhar cheio de curiosidade. Leylin parecia ser muito jovem, mesmo para um Varlock de linhagem. Sim, admitiu Leylin. Com o mentor da Morningstar como seu líder, não havia dúvida de que Leylin se beneficiaria muito de se juntar à sua equipe. Como você é discípulo de Gilbert, você não é um estranho para nós, disse Sibel com a cabeça. Philip, passe-lhe as coordenadas astrais. Sim, senhor. Philip solenemente passou a Leylin uma bola de luz que lembrava uma estrela. O que é isso? Exclamou Leylin. Suas pupilas encolheram e o AI-chip imediatamente começou a analisá-lo. Bip. Descoberto coordenadas astrais. Registro de informações no banco de dados de experimentos astrais. O AI-chip respondeu imediatamente. Esta é uma coordenada astral, anexada a um avião em miniatura. Você sabe o que é um avião? Explicou Sibel lentamente. Leylin recordou uma descrição em um livro antigo que leu quando respondeu. É um lugar que não é alto o suficiente para ser chamado de mundo. É um espaço minúsculo onde as regras são fragmentadas e incompletas, mas o valor de qualquer plano excede em muito de uma dimensão de bolso. A diferença entre um avião e uma dimensão de bolso que só poderia estar localizada dentro de um mundo era que um avião poderia criar raízes diretamente em uma dimensão turbulenta, e também tinha o potencial de se transformar em um mundo, só que isso era extremamente raro. Alguns planos não tinham absolutamente nenhum sinal de qualquer alma vivente, mas alguns outros alimentavam a existência de muitos seres poderosos, e não eram muito diferentes dos mundos, assim como o plano em que os demônios residiam. Está certo. Este é um desses planos. É o avião onde as transações acontecem entre a Morningstar Varlocks. Exclamou Sibel. Um avião de transação? As pupilas de Leylin encolheram. Sim. Você não acha extremamente problemático que, toda vez que nos reunimos, tenhamos que viajar por longas distâncias, especialmente quando o material específico é necessário para a transação? Alguns magos da Lua Radiante se reuniram para criar um avião em miniatura ao lado do Magus Wood, como sede base de transações para Morningstar Varlocks. Sibel lentamente revelou o que estava acontecendo nos bastidores. Se não fosse por ele ser uma estrela da manhã, e também um bruxo da linhagem, Leylin nunca teria a oportunidade de obter essa informação. No entanto, mesmo que seja conveniente ter uma transação usando um portão astral, a energia que ele usa. Portões astrais abriram passagens para um plano diferente. A energia que consumiam para tornar isso possível era extremamente avassaladora, especialmente se um objeto ou mesmo um organismo vivo tivesse que passar. A quantidade de energia necessária pode até exceder o valor do objeto em si, o que é chocante o suficiente para fazer qualquer magus vomitar sangue. É só quando nos conectamos com aviões distantes. Sibel sacudiu a cabeça.
A quantidade de energia necessária para se conectar a um avião aumenta naturalmente com a distância. Esqueça as transações de bens, até mesmo o custo da troca espiritual, as mensagens de força não valerão a pena. No entanto, um plano de transação é um negócio diferente. Ele está localizado bem no limite do nosso mundo, então a energia necessária para abrir um portão para o local é tão pequena que é praticamente insignificante. Se não fosse assim, não teríamos usado uma coisa dessas também. Esta explicação foi muito lógica, e Leylin acenou com a cabeça em concordância. Mas por dentro, ele ficou chocado com o gesto magnânimo dos Varlocks. Para agarrar com força um avião e ligá-lo à beira do Magus World, o núcleo das transações impressionou bastante Leylin. A força e o espírito destes feiticeiros radiantes da lua eram incríveis. Depois de configurar seu próprio portal astral, você poderá usar essas coordenadas depois de marcar a marca. O que você vai encontrar por dentro definitivamente será uma boa surpresa. Cybele falava muito devagar, como se ele tivesse adormecido a qualquer momento. No entanto, Leylin assentiu seriamente. Obrigado, Sua Graça. A julgar pela forma como alguém precisava estar no reino da Estrela da Manhã para participar, as coisas que ele poderia encontrar lá definitivamente não o decepcionariam. Além disso, definitivamente se adequaria a Varlocks linhagem especialmente. Além disso, o modo de transação era muito conveniente, e era possível até completar a transação dentro de sua própria Magus Tower, o que seria incomparavelmente rápido. Se Gilbert ainda estivesse aqui, Leylin teria adquirido essas coordenadas no momento em que ele avançasse. Mas ele não era. Cybele concedendo-lhe essas coordenadas não era pouca coisa e, portanto, Leylin expressou sinceramente seus agradecimentos. Cybele fechou os olhos com um grunhido de afirmação antes de seguir em frente. Paul, é hora de falar sobre o relâmpago de Júpiter. Apenas a mera menção do nome transformou todos os Varlocks presentes pálidos. O poder dissuasivo de um Magus da Lua Radiante era realmente aterrorizante. Eu não entendo. O que é exatamente que o relâmpago de Júpiter tem contra o meu clã Ouroboros? Peço desculpas por minha falta de conhecimento, passei todo o meu tempo antes de focar na minha promoção e raramente participei de tais assuntos. A pergunta de Leylin revelou suas próprias falhas. Nós entendemos. Atravessar o reino da Estrela da Manhã toma todo o tempo e energia de alguém. É perfeitamente compreensível que você não tenha notado nada. Deixe-me explicar a situação. A resposta especiosa de Leylin e a tenra idade imediatamente fizeram Paul pensar que ele tinha conseguido uma resposta de Leylin. Ele contou a história desde o começo. Você pode ver por si mesmo que essa assim chamada união é apenas uma aliança muito frouxa. Na verdade, há muitos círculos menores dentro dele. Paul tomou um gole da bebida verde na mesa e franziu os lábios. No entanto, os três de nós, Círculo Espiritual, o Indie-Wolf Lair e seu clã Ouroboros sempre colaboraram uns com os outros. Exatamente 3 anos atrás, assumimos o controle de uma região que cobiçávamos, banindo a pequena organização Magus já presente lá. Originalmente, pensávamos que eles eram uma organização pequena e não esperávamos que eles realmente tivessem o apoio do relâmpago de Júpiter. Foi assim que invocamos a ira deles. Mesmo que a explicação de Paul parecesse simples e direta, Leylin sentiu que havia mais do que isso. Provavelmente haveria algo naquela região que nenhum dos lados gostaria de desistir, talvez algum segredo absoluto ou algum outro benefício substancial. Magos eram pessoas astutas. Se não fosse por tal coisa, eles teriam resolvido qualquer disputa há muito tempo. Era impossível que algo tão pequeno se tornasse tão importante. Depois disso, cercamos a região e começamos nosso ataque ao raio de Júpiter. No entanto, eles também revidaram, emboscando os 3 anciões do seu clã. A expressão de Paul era sombria. Pode-se facilmente dizer que seu clã não teve um tempo fácil durante a série de ataques. Jupiter's Lightning tem um mago da lua radiante. Como exatamente conseguimos suportar os ataques? Leylin finalmente fez a pergunta que vinha sendo pensada há séculos. Nós conseguimos isso graças à aliança entre os 3 Kemoin Duques e Lord Cybele. Os 3 Kemoin Duques já estavam realizados o suficiente para combinar com o Magus da Lua Radiante. Com a adição de Lord Cybele, nós até tivemos a vantagem.
Paul suspirou antes de continuar, no entanto, agora. A expressão de Leylin afundou. Ele percebeu que com a perda de 3 Morningstar Varlocks, eles estavam atualmente em situação precária. O que você quer que eu faça sobre a iminente guerra, meus lordes? Leylin estava cauteloso, já preparado para rejeitá-los imediatamente se pedissem a ele para fazer qualquer coisa. No momento em que Sibel, que estava sentado no centro, abriu os olhos, foi como se um raio tivesse riscado o lugar. O brilho era tão brilhante que machucou os olhos de Leylin. Mesmo que o raio de Júpiter tenha prejudicado 3 de nossos companheiros, nunca admitiremos a derrota. Nós não vamos deixá-los fora. Eu já me sacrifiquei bastante para convidar um feiticeiro da Lua Radiante para nos ajudar a suprimir o Magus da Lua Radiante em seu fim. Ele exclamou, dando-lhes algumas informações extremamente importantes. Um feiticeiro da Lua Radiante, gritou Leylin, involuntariamente. Um Varlock Bloodline Rank 5 era um dos Varlocks de maior ranking em todo o continente. E um Rank 5 Varlock poderia até derrotar Breaking Dawn Magie. Esse tipo de pessoa era extremamente raro e nenhum deles aparecia para o encontro. Para Sibel conseguir obter ajuda, causou surpresa sem limites a Leylin. Devido ao reforço da linhagem do feiticeiro, ele definitivamente superaria em muito um Magus do mesmo nível. O Magus da Lua Radiante do Relâmpago de Júpiter não seria páreo. Com a amplificação pela linhagem, o melhor Radiante Varlock faria com que até mesmo o Mago da Lua partindo desconfiasse deles. Isso garantiu que a herança e status de Varlocks fosse transmitida no continente central. Tais personagens foram a base da força de toda a organização do Varlock. Não foi fácil pedir ajuda deles. E, no entanto, Sibel conseguirá fazer exatamente isso. Isso fez com que Leylin se perguntasse que tipo de condições ele oferecerá para fazer esse acordo. Leylin esfregou o queixo enquanto olhava para os arredores. Mesmo que essa não fosse a primeira vez que eles ouviram essa notícia, todos os Morningstar Varlocks tinham a excitação escrita em seus rostos. Sibel ficou feroz. Nossa missão é unir forças e erradicar todos os magos da Estrela da Manhã restantes no Jupiter's Lightning de uma vez, e então capturar completamente a Crystal Mountain. Concordo. Concordo. Não tenho objeções. Os Varlocks presentes no local concordaram simultaneamente em concordância. Depois, toda a atenção foi colocada em Leylin. Era hora de ouvir sua posição sobre o assunto. Se não for muito perigoso, concordarei. No entanto, primeiro eu gostaria de dar uma olhada no memorando e nos registros de cristal. O rosto de Leylin estava cheio de tristeza, mas ele ainda concordou com isso.